Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo um trecho, nós vamos meditar na palavra do Senhor esta noite. E eu queria convidar vocês para ler lá em Atos, no capítulo 9. Atos 9. Aleluia, Senhor. Se você não está com a Bíblia, não tem problema. Você pode aqui que eu vou ouvir, eu vou parar, eu te digo. O importante é você estar com o seu coração em paz. Fique em paz. Você que está agitado, você que não conseguiu se acalmar ainda, deixa as crianças se mexer, mas fique em paz agora. Diz assim o texto em Atos 9, versículo 1: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote, versículo 2, e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens como também mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu, uma luz que vinha do céu. Aleluia. Essa luz está aqui entre nós hoje. Aleluia. Brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, ali dirão a você o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias ele não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se. Eita, meu Deus. Apronte-se. Apronte-se, Danilo. O Senhor te pegou, porque eu não posso pegar também? Apronte-se. Se arrume. Toma jeito, Leandro. Se apronte. Oh, Deus. Aleluia. Apronte-se, vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito deste homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização do chefe do sacerdócio para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis, aos povos de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá que sofrer por minha causa. Amém, senhores. Glória a Deus. Que essa palavra entre em nosso espírito, em nosso coração. Que não haja nenhuma interferência aqui do maligno, nem de demônios. Que haja, Senhor Deus, a proteção do Teu Espírito, dos Teus anjos sobre cada vida aqui representada. Que a minha boca, Senhor Deus, possa espalhar a Tua palavra, Senhor Deus. Que o meu coração se aquiete, que minha alma descanse, mas que o Espírito, Pai, Ele vivifique cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Ô igreja, paz do Senhor. Eu não sei nem como falar mais aqui, porque a gente fica até meio perdido com as coisas de Deus, não é verdade? Mas esses dias
depois de tantos anos, né, faz uns bons anos que nós temos pregado sobre graça, sobre salvação, nós temos pregado aqui o tempo todo, sobre o Novo Testamento principalmente, né? O Evangelho a partir de Jesus. Eu não nasci a partir de Moisés, eu não nasci a partir de Moisés, eu não nasci a partir de Josué, nem a partir de Adão. Eu nasci a partir de Jesus. Você nasceu a partir de Jesus. Então a nossa vida, o nosso nascimento tem que ser assim, igreja. Eu acho que a gente tem que ser parecido com Jesus. Ele foi tão perfeito em tudo que a gente está passando, e a gente deveria ter mais Ele como exemplo na nossa vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu conversando em casa, eu disse à minha esposa, eu acho que eu camuflo ainda muito um pouco o Evangelho para a igreja. Eu não falo assim de uma maneira escancarada. Eu acho que eu dou uma embelezada no Evangelho para não ofender ninguém. Então o Evangelho, ele é uma ofensa. Ele é uma ofensa para aqueles que não creem. Ele é uma ofensa para os religiosos. Os religiosos, quando ele olha o Evangelho, eles têm vontade de pegar pedra e tacar para que pare de falar isso. Então eu queria pregar a vocês hoje no Evangelho. Eu gostaria muito que você não se ofendesse com isso. Amém, igreja? Amém. Então, se você sentir alguma coisa de ofensa, não se preocupe. Não se preocupe. Você coloca nas cruzes, você coloca aos pés de Cristo, e Ele mostrará para você o que é verdade e o que não é. Mas eu estava lá esses dias orando e buscando ao Senhor, e o Senhor me levou a ver um documentário sobre o mundo animal. E eu gostava, não assisto muito não, porque os bichos estão tudo endemoniados agora. Outro dia eu estava assistindo lá o mundo animal, mas foi tanta briga, tanto quebra-pau, eu falei, vai pro inferno, chega, não quero mais saber de bicho não, eu nunca mais vou nem assistindo mundo animal. Uma brigaiada toda, um comendo o outro, uma cachorrada aqui. Eu falei, chega. E aí eu falei assim, e o Senhor me levou a assistir sobre borboleta. E aí apareceu umas borboletas no trabalho, eu vi umas borboletas ali e cá. Eu falei, Senhor, o pessoal, minha esposa, todo mundo fala que eu viajo muito, né? Eu sou um cara que viaja legal, cara. Tem hora que eu não fumo, não bebo, nada disso, mas eu viajo. Eu tenho uma imaginação que é a imaginação. Tem hora que eu faço assim comigo, para, porque você viaja, né? E borboleta, enfim, borboleta 1, borboleta 2, borboleta 3, eu estudei tudo que é tipo de borboleta, né? Fui deitar, geralmente eu ouço uma palavra e oro, mas eu fui deitar esses dias vendo a vida de borboleta. E aí o Senhor falou muito comigo através das borboletas. E aí eu comecei a olhar devagarzinho as borboletas, e hoje fez um sol, e eu trabalho no meio, na área de mato, né? Então a borboleta, ela, antes de se transformar em borboleta, ela é uma lagarta, né? E aí elas vão pelo telhado e elas vão caindo por tudo quanto é lugar, assim. Eu morro de medo de uma lagarta daquela cair em mim. Eu até oro, o Senhor, cobre com o teu sangue, põe um escudo aqui, né? Para nenhuma lagarta cair, Senhor, porque eu traumatizo fácil. Essas orações assim. O Senhor sabe que eu demoro para sarar, tem todo esse problema, não deixa cair, porque cai uma lagarta aqui, cai uma ali, eu fico olhando. Enfim, eu não caí nenhuma até hoje, graças a Deus resolvi a minha oração. Mas antes de se tornar uma borboleta, a borboleta, antes de virar borboleta, ela é uma lagarta. Ela é uma lagarta. E onde ela foi colocada quando foi lagarta? Ela foi colocada numa folha, num mato, onde quando os ovos eclodem, tenha paciência, eu vou chegar lá, eu vou chegar em você. Você vai sentir o que eu senti também. Mas tenha paciência.
quando os ovos eclodem, elas têm pouca força, então elas precisam estar num lugar onde tem muita comida. Então a lagarta, quando nasce, a mãe lagarta vai lá e coloca ela onde tenha muitas folhas. E a primeira coisa que quando aquela lagarta nasce, tem uma fome voraz. Ela come muito, muito, muito. Por que ela come? Porque ela corre contra o tempo, ela precisa crescer. Então ela passa o tempo todo comendo, e aí a gente olha para aquilo e fala, é uma praga, porque a praga vai comendo tudo que é plantação, na verdade. E ela come tudo aquilo. E aí o que acontece? A gente olha para a lagarta e vê que é uma praga, né? E é uma praga que ninguém fica assim, eu quero ter uma lagarta perto de mim. Porque além dela ser uma praga, ela é tóxica também. Não sei se alguma lagarta já andou na pele de algum de vocês, né? Geralmente menino que vive no mato já tem essa experiência. A gente sai todo rasgado, né? Começa a coçar, depois começa a pipocar, aí começa a inflamar, depois vira febre, porque ela é tóxica. E ela tem aquela defesa, e quando toca na pele da gente, aquela lagarta, a gente começa a se coçar, e em alguns casos vira até necessidade de ir para o hospital para tomar remédio, porque ela libera uma toxina na pele da gente que não faz bem. Então, ninguém gosta de lagarta. Ninguém gosta de uma lagarta. E por que a gente não gosta da lagarta? Porque ela faz mal para a gente. A gente não gosta daquela coisa perto da gente. E o Senhor ministrou, quando eu estava lá junto, assim, falando, né, com ele, com o pai, a respeito da igreja. Como que nós, como igreja, que eu vou contar até um segredo, assim, às vezes eu acho que nós estamos camuflados ainda de igreja, estamos longe de ser uma igreja, sabe? Mas não é uma igreja assim, a parede, o templo, o nome. Eu vou num culto na igreja. Não é essa igreja. É a igreja que nasceu de Cristo. É aquela igreja que é transformadora, ela é arrebatadora. E nós estamos aí mais perto de uma igreja, como vamos dizer, uma igreja consumista. Eu quero Deus, porque Deus me dá um carro. E aí você liga o rádio e você vai ver muito testemunho de carro. Eu quero Deus, porque Deus vai me dar um casamento, porque Deus vai me dar um recurso, Ele vai melhorar a minha vida. Aí se você abrir hoje, eu falei para Rosângela, todos os programas de igreja, todos, esse ano, nenhuma igreja que prega um pouco sobre graça ou não pede dinheiro, nenhuma delas estão na rádio, nenhuma estão na rádio mais. As que estão na rádio, você precisa fazer um voto. Você precisa pagar um voto, você precisa ser um Gideão, tem tanto nome que eu tenho que procurar na Bíblia. Tem uns novos lá que você fala, mas está lá na Bíblia. Ele arruma o nome daquela pessoa e diz, você tem que fazer como esse fulano aqui. Porque se você fizer como esse fulano, você vai conseguir conquistar uma bênção muito grande. Olha aí o testemunho, aí é meia hora de testemunho da pessoa que foi lá, fez o voto de Davi, fez o voto de Moisés, fez o voto disso, um voto daquilo outro. E eles incentivam você a dar alguma coisa. Aí você que está passando uma necessidade, você que está precisando realmente de um emprego, porque você tem conta a pagar, você tem família para sustentar, você tem um emprego, você tem uma série de desafios. Você que está nessa situação, olha assim, e é difícil você dizer, Deus me ajuda, me dá um emprego, Deus me ajuda, me ajuda a pagar essa conta, Deus me ajuda, eu preciso do meu marido, a droga, uma série de coisas que realmente você precisa. E você vai e diz assim, talvez se eu fizer isso que está falando ali, aquela palavra mágica, vai fazer destravar a minha vida, e quem sabe que eu não faça isso? E a multidão está fazendo isso. Porque os horários de TV, tudo é caríssimo. Então esses horários são caríssimos, sustentados por uma multidão que está acreditando que a mudança, ela vem através de um voto, através de um sacrifício. A mudança vem através de uma oração específica, que vai ser feita naquele momento, aquela oração específica, por aquela pessoa específica,
vai mudar a minha vida. Então ela fica assim, numa expectativa muito grande, porque existe em nós aqui hoje uma necessidade, e existe do outro lado pessoas dizendo como vai saciar a cidade. Mas eu comecei dizendo para vocês, nós nascemos de Cristo. O nosso Evangelho, a nossa vida, ela começa em Cristo, não é em Moisés, não é em Josué, não é. Eles são bons, mas até pregamos. Eu estou pregando sobre Paulo aqui. Mas a nossa vida, ela começa aonde, igreja? Em Cristo. Ela não começa nessa parede, igreja, não começa no pastor Gilvan, não começa em mim. A sua vida começa em Cristo. Aleluia. E a vida em Cristo, ela não depende de uma oração, não depende de um culto muito bom, cheio do fogo e do poder. Nossa vida não depende de um culto onde os anjos estão derramando fogo na nossa cabeça. A nossa vida não depende de uma profecia que alguém falou. A nossa vida depende de Cristo. Aleluia. E essa dependência de Cristo nos traz uma consciência. Por isso que eu digo, nós estamos longe desta consciência. Mas isso vai acabar em nome de Jesus. Isso vai acabar em nome de Jesus. Porque nós estamos no caminho. A Bíblia fala que quando Paulo vem e começa a perseguir as pessoas, ele persegue as pessoas da onde, igreja? As pessoas que estão no caminho. Então as pessoas do caminho de Jerusalém, elas estavam sendo perseguidas não porque elas não tinham emprego, não porque elas vinham para Roma, elas estavam perseguidas não porque elas estavam sendo perseguidas porque elas nasceram em Cristo. E elas, por nascerem em Cristo, elas estavam fugindo da perseguição. Elas não estavam pensando, nós vamos abandonar Cristo, porque nós já nascemos. Quem nasceu, aleluia, não morre. Porque quem crê em mim, como está escrito nas Escrituras, rios de água viva vem de dentro de você. E essa vida que está em você faz com que você, meu irmão, minha irmã, oh meu Deus do céu, deixa eu tentar me controlar aqui de novo, não vou ficar vermelho, vai nascer vai fazer com que você tenha uma vida a partir de Cristo, não a partir de uma oração. E eu vou ir mais longe, porque essa coisa de religião tem que acabar em nós, irmãos. Nós temos que ser movidos pelo Evangelho. Temos que ser movidos pela vida de Cristo que está em nós. E aqui estava um homem movido, cheio de quê, igreja? Cheio de ódio. A Bíblia diz que Paulo estava assim com ameaças de morte, ele respirava a morte e ele agora estava perseguindo aos homens e às mulheres que estavam no caminho do Senhor. E quem estava no caminho do Senhor era perseguido. E aquelas pessoas perseguidas não estavam pensando em mudar de situação, estavam tentando fugir da perseguição, estavam com medo, mas não estavam abandonando o caminho. Então onde elas estavam falando de Jesus, então elas fugiam para uma cidade e elas falavam, quem é você? Eu sou cristão, eu criei em Jesus, eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou a partir de Jesus. E o que está acontecendo? Porque eu creio nesse Jesus vivo, ressuscitado, que um dia me levará para o céu, que me deu uma nova vida, eu creio nele, então eu estou fugindo para que ele não me mate ali, nem me mate lá, mas eu ainda continuo crendo nesse Jesus. Então eles espalhavam o quê? A fé deles, e por onde eles iam, estavam falando da fé deles, mas estavam fugindo de perseguições. Fugindo de perseguições. A igreja de hoje, ela não quer ter, ela não quer. Estão me perseguindo aqui, perseguição ali, perseguição aquilo outro, perseguição dali. Como ser cristão e não ver perseguição? Como? Se já nasceu desse jeito. Nós somos perseguidos por toda parte. Onde eu olho uma situação na minha vida, eu vou olhar assim e falo, mas isso não é natural, isso é sobrenatural. Eu não sou fanático, eu não sou aquelas pessoas que ficam vendo coisinhas subindo ali, mas tem coisas que eu olho o tempo todo e digo, isso não é natural, isso é sobrenatural, isso é uma perseguição maligna, ou então isso é uma visitação do Espírito de Deus, mas existe um reino se movimentando em volta da minha vida, aleluia, e eu preciso saber que exército eu faço parte, qual é o meu povo, quais são as pessoas que estão comigo, preciso saber. Porque senão eu fico perdido no meio de tantas orações, pregações,
ensinamentos e tanta coisa que vai nos enchendo. Então Paulo, ele estava lá perseguindo, e agora ele tem um encontro com o Senhor, um encontro com Deus. E eu quero muito que, se isso não aconteceu com você, isso possa começar a partir de hoje na sua vida. Um encontro com o Senhor. As largatas, elas são consumistas. Então ela está sempre querendo alguma coisa. Eu preciso, ela está sempre precisando. Eu preciso daquilo, eu preciso do emprego, eu preciso de dinheiro, eu preciso. Então a largata, ela se move por aquilo que ela precisa. Ela se move por aquilo que ela precisa. Nossa consciência de largata precisa sair da nossa cabeça. A largata, ela consome, ela vai destruindo tudo em volta dela. Então aquela coisa que existe na largata, ela vai consumindo. Eu quero, mas agora, pastor, não tem mais isso, não tem mais leite, não secou o leite, aí eu vou mamar em outro. Eu vou mamar em outro, até secando a bezerra dessa terra. Porque ela só quer mamar. Ela não quer fazer nada, ela não quer dar nada, ela não quer fazer nada, ela quer só consumir. E nos dias de hoje, o que nós queremos o tempo todo? Quais são os nossos desejos de consumo? Nós somos até chamados de consumidores. Não é verdade? Nós somos os consumidores. E aí, tudo está em volta que nós somos aquilo que Deus não nos projetou para ser. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, eu quero muito que você saiba quem você é aqui esta noite. Eu quero muito que você saiba quem você é aqui esta noite. Eu vim pregar uma palavra e o meu coração está cheio de graça para trazer essa palavra aqui hoje. Então, as largatas, elas ficam lá, e eu fiquei vendo, eu olhei para mim e eu falei, meu Deus, esse muitas vezes sou eu, Senhor. As minhas tristezas, muito mais não por causa do Senhor, mas é pelo meu consumismo. É pelas coisas que eu desejo. Então esse desejo produz em mim um homem consumista e frustrado por aquilo que eu não consegui como objeto de consumo na minha vida. Frustrado. Eu fui na padaria, uma padaria que eu vou, que abriu do lado da minha casa. É padaria de rico. É para mim mesmo aquela padaria. Só vai gente rica lá. Está do lado da minha casa, o pão é bom, eu não vou lá? Eu vou. Todo dia eu saio lá, vou lá comprar um pão lá para minha amada, para minha filha. Pão da Maria Estela. Estou fazendo até propaganda. Do ladinho da minha casa, 5 minutos, abriu lá. Era longe, eu não ia. Abriu do lado da minha casa, eu vou. E apareceu um rapaz lá. E esse rapaz, ele foi lá para todas as atendentes, as pessoas humildes que trabalham lá, e foi lá e trouxe um carro. Elas disseram, mas outro carro, fulano? Ele disse assim, eu já tenho com esse aí 48. Você já pensou 48 carros? Eu falei, deve ser um homem muito feliz. É um homem muito feliz. 48, eu ainda pensei, meu Deus, ele tem só um bumbum. O carro cabe 4 bumbum. Ele tem essa quantidade todinha de carro. Você pensa que ele estava feliz? Aí ele disse para ela, esse daí, para mim eu não quero mais, estou cansado, eu não quero mais saber de carro não. Eu não quero saber mais de nenhum. Aí a atendente falou, então dá para mim, porque eu quero. Ele não deu nem bola para ela. Nem quis continuar o assunto. E ele disse, eu estou cansado já vivi muito. Aí ela falou, quantos anos você tem? Ele é 58. Eu olhei para ele assim, falei, meu Deus, parece meu pai. Tem quase minha idade. Aí eu olhei para ele e eu lembrei do que a pastora pregou. E eu disse, obrigado, Senhor Deus, estou muito feliz com o meu carro lá fora. Estou muito feliz, Senhor Deus, com a idade que eu tenho hoje. Estou feliz, Senhor, com o que o Senhor me deu. E estou muito feliz, Senhor, com o pão que eu vou comprar hoje.
Aleluia. Não se trata do que você tem, mas é do que você é. Glória a Deus. Não se trata do que você tem, mas do que você é. Ele não estava feliz com um número tão grande de carros. Ele não estava feliz. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que quando nós precisamos passar pelo que Paulo passou, e o fenômeno que é do apóstolo Paulo é um fenômeno chamado metamorfose. Você já ouviu falar disso? Precisamos passar por uma metamorfose. Metamorfose qual que é? Eu era crente, não é mais? Não. Eu ia na igreja, não vou mais? Não. Eu bebia e não bebia mais? Não. É que eu troquei de roupa, é que eu estou usando uma saia agora. O que é uma metamorfose, pastor? A metamorfose, segundo o Google, diz, é uma mudança brutal na sua natureza, no seu ser, no seu gene, na sua estrutura, aleluia. É mudança completa de tudo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Precisamos de uma mudança brutal para deixar de ser largatas consumidoras e nos tornar borboletas polinizadoras, aleluia. Glória a Deus. Precisamos de uma metamorfose em áreas da nossa vida que ainda são largatas, que ainda rastejam, que produzem em nós a infelicidade, que nós olhamos e dizemos, olha, até aqui mudou, mas ainda precisa de uma metamorfose. E você que veio aqui hoje e está cansado de rastejar, está cansado de ficar sendo um consumidor, desejando, Deus está chamando você para o casulo, para onde haverá uma transformação, onde tudo em você vai mudar. Você vai voar, até as pernas da borboleta experimentam o pólen. Deus mudará a tua história. Deus quer ver você voando. Deus não está feliz em ver a igreja rastejando. Então começa a fazer projetos. Tenha vontade de voar. Aleluia. Vontade de voar. Porque nós temos o que, pastor? Desejo. O desejo, ele se origina geralmente de uma doença na nossa alma, uma necessidade, uma experiência. Todo mundo tem desejo. Mas o desejo é assim. Se você passou, uma necessidade quando era criança, faltou comida lá, então de repente nasce aqui em você um desejo. Eu vou crescer, vou ganhar dinheiro, nunca mais eu vou passar fome. Então você é movido pelo desejo. Mas Deus não quer uma igreja que se move pelo desejo. Porque o desejo nunca vai te fazer feliz. Nunca vai te fazer feliz. Deus quer que você tenha independência, tenha vontade. A vontade nasce de uma pessoa que foi curada na sua alma. E ela tem a independência de dizer, eu tenho vontade de fazer um curso agora. Não porque passei fome, não, mas porque eu gosto desse curso, eu gosto dessa profissão, eu gosto desse emprego. É parecido, mas não é a mesma coisa. Então você se esforça pelas vontades que estão dentro de você. Aleluia. E quem coloca essas vontades, pastor? É Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus deu dons às pessoas para que eles cumpram a vontade daquele que está no céu. Aleluia. Mas aí o apóstolo Paulo passa e a gente fala assim, se converteu, a vida melhorou. Olha o que aconteceu com ele. Se converteu e ficou cego. Você já pensou que pensa que ele ganhou? Vamos para a igreja, você vai se converter, vai. O que eu vou ganhar? Você vai para o seu marido lá, você vai ficar cego. Ele nunca vai entrar no culto. Fala, vem aquele filhozinho endemoniadozinho de tudo. Fala, vamos filho para a igreja. O que Deus vai me dar, mãe? Você vai ficar cego. No seu caso, uns 10 dias mais ou menos, 15, Deus me livre. Vai. Não é verdade? Mas eu acabei de ler para vocês aqui, o que aconteceu? Ele conheceu a Jesus. A luz de Deus fez com que ele ficasse cego.
Porque antes da borboleta voar, ela passa pelo casulo. O casulo é um lugar de aperto e total metamorfose e transformação da vida do homem e da mulher. Então a gente quer as bênçãos, a gente quer voar, mas a gente não quer casulo. Largata que não passa pelo casulo, passa a vida inteira rastejando. Deu para vocês entenderem, igreja? Você precisa ter vontade de voar. Não é desejo, pastor, não. Você não precisa ter desejo de voar, você precisa ter vontade de voar. Sabe? É aquela coisa assim que às vezes a pastora fala, eu falo assim, nós temos que dar um curso para ensinar isso, aquilo. Eu digo para eles, têm que ter vontade. Tem que ter vontade, porque não existe curso que produza vontade no ser humano. Não existe. Então nós estamos vivendo dias dentro da igreja que nós não temos vontade. Meu Deus, não tem vontade. Não tem vontade. Onde está aquela vontade que nós tínhamos? Onde está? Cadê aquela vontade de voar? Cadê aquela vontade de fazer a diferença? Quando o apóstolo Paulo passa por aquela situação, ele fica cego, e fica sem comer, e fica lá num canto, mas Deus está trabalhando. Mas Deus está trabalhando, ele teve um encontro com a luz. Deus está trabalhando, ele teve um encontro com a luz, e a luz produziu nele a visão da realidade. É uma visão de realidade, igreja. Eu lembro que eu trabalhei com algumas pessoas, eu evangelizo, tem uns casos lá que na área do álcool, na área da droga, e alguns deles é a cópia. Parece que um assistiu o mesmo filme do outro, que assistiu o filme do outro, A pessoa vem de uma vida miserável, por exemplo, uma pessoa que vem não vou colocar nem a droga, uma pessoa que vive uma vida miserável, ele bêbado, embriagada. Então nessa vida embriagada ele tem família, ele bateu na família, ele perdeu os empregos, os neurônios dele foi para a roça. E aí está naquela situação, e de repente essa pessoa começa a entrar num processo e diz, eu vou mudar de vida, eu vou entregar minha vida para Jesus. E entra pela igreja e troca ele para falar, eu vou querer seguir esse caminho, fica uma semana, 2, 3, e começa a ficar bom. Quem está do lado vê, fica bom. Você vê que começa a engordar, começa a ficar com uma aparência boa. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Mas acontece um outro fenômeno com essa criatura. Você sabe qual é? Ele começa a ter lucidez sobre o atual estado da vida dele, que a droga não deixa a pessoa ver, o álcool não deixa a pessoa ver. Então, quando ele fica lúcido, ele começa a ver. Ele olha assim e fala, meu Deus, eu preciso mudar essa vida, que vida horrível que eu estou. Porque ele viu aquilo. A luz chegou e ele começou a ver. E agora ele vai passar pelo processo do casulo. Vai ficar dentro de um casulo. Não quer não. Sabe o que eles dizem para mim? Estou há tanto tempo na igreja, minha vida não mudou, e ó, vai embora. E eu estou cansado de ouvir isso. Meu Deus, já vou ouvir essa novela de novo. Por que você falou de ir para a igreja? Eu fui, não mudou nada. Só não mudou nada, a família parou de apanhar, o filho conseguiu dormir, mudou a vida, todo mundo embora, mas ele olhou para a vida dele, enxergou e não quis continuar no processo. É por isso que eu digo, continua o quê? Rastejando. E quando nós passamos por esse momento, igreja, nós estamos passando pelo casulo, a ciência diz que tudo muda. A cabeça da largada é apertada, quase que esmagada pela pedra. O seu interior vira suco. Suas pernas são decepadas.
não há lugar para se mexer, se não vê, tudo aperta. Suas asas são apertadas ao máximo e elas começam a nascer sobre um grande aperto. Mas esse aperto só serve para produzir músculo, para poder voar. Aleluia. Quem não passa os apertos do clausulamento, não tem músculo para voar. Oh, glória! Aleluia. Então nós passamos por aperto, não é porque Deus quer punir, não é porque Deus... Primeiro, nós temos uma visão da realidade. Segundo, nós passamos pelo aperto. E terceiro, nós vivemos a nova vida que Ele projetou para cada um de nós. Se por um lado, a largata é consumista, consome e devora tudo lá. Por outro lado, a borboleta, ela espalha o pólen sobre a natureza e deixa a terra mais bonita. Se cai uma largata, eu faço assim, ai meu Deus. Se vem uma borboleta pousa na minha mão, eu digo, glória a Deus, Deus está falando comigo. Aleluia. Não é verdade? Não é, pastor? É forte, né? É espiritual, porque a borboleta é um instrumento divino. É um instrumento divino. Eu estava lá trabalhando lá esses dias e de repente no chão na fábrica que apareceu lá uma borboleta linda. Eu falei, mas o que você veio cair aqui? Peguei ela com todo carinho, joguei lá no jardim, ela voou. Borboleta vencedora tem que voar. Tem que voar. Às vezes a pessoa chega e fala assim, o que aconteceu? Eu fui querer abraçar meu filho, mas é largata ainda. Você já recebeu um abraço de largata, né? Queima! É um abraço do Satanás, não é? Não é? É um abraço do próprio diabo. A largata está assim, eu me converti. Aí ela levanta assim, me converti, dá um abraço aqui. Você fala, não dá. É o que eu vejo na igreja. Em nós, eu vejo em mim. Eu vejo, a pessoa fala, pastor, eu só quis ajudar, de repente foi aquela brigaiada. Você atrapalhou mais do que ajudou. Largata atrapalha. Onde você vai tem confusão, onde você vai tem briga, onde você vai tem tudo que não é bom. Largata que não se converteu, que está fugindo do casulo, foge, não consegue nem chegar a lugar nenhum, que está sempre fugindo. Aí o problema da largata é que ela põe a culpa na outra largata também, sabe? É a largata 2, a 3, nunca ela. É terrível viver com uma largata. É terrível. Queima a gente, não é verdade? É por isso que Deus não nos fez para ser largata, a igreja. É por isso que Jesus na cruz iniciou um projeto de metamorfose da sua igreja. Ele não trabalhou com religiosos. Ele só trabalhou com homens e mulheres que se propuseram a ser borboletas nesta terra. Uma característica daquele que nasceu e passou ali pelo casulo, como Paulo passou ali tantos dias. Sabe qual que é? Aonde ele vai, ele tem uma vontade de espalhar as sementes. Glória a Deus. O que você veio fazer aqui? Eu vim cortar cabelo. Mas mal sabe a pessoa que aquela cabeleireira está pensando num jeito de entrar na sua alma e jogar sementes no seu coração. Eu vou trabalhar, tem dia que eu estou falando em língua, meu Deus, só vem casca de ferida, só vem torcer aqui, meu Deus do céu, mas uma hora alguém vai abrir o coração, e quando ela abrir, eu vou colocar sementes, porque eu estou com vontade aqui, meu Deus, e o Senhor já sabe. Quem nasceu de novo, borboletas, tem uma vontade de jogar sementes sobre a terra, porque elas são polinizadores.
polinizadoras. A metamorfose que precisamos passar, nós passamos e vivemos uma mudança significativa, uma mudança radical, uma mudança drástica na nossa vida, uma mudança que o Google fala, uma explosão de estrutura na nossa vida. Oh glória! Homens e mulheres que passaram por esta metamorfose são homens e mulheres que passaram pela vida fazendo aquilo que ela gosta e conseguiram ter prazer das coisas de Deus nesta terra. Aleluia, Senhor Deus. Então você tem que decidir e rápido, igreja. Qual é o combustível que move a sua vida? O consumismo? Ou que move a sua vida é a comida divina? É outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. Ai meu Deus, que culto maravilhoso foi essas aulas de borboleta que eu tive. Você sabe que a borboleta, ela só se alimenta do néctar. O néctar, a coisa mais doce que tem nesta terra. Ela é tão bem fabricada que os biólogos dizem que a própria perna dela, quando pousa sobre o néctar, já produz o sabor do doce sobre ela. A perna da borboleta tem capacidade de absorver a doçura desta terra. Polinizadoras, propagadoras. Paulo vem, recebe a luz de Deus na vida dele. Paulo vem e passa por um processo difícil, fica cego e encontra com um Deus da graça em sua vida. Oh meu Deus! Lagartas andam com culpa o tempo todo. Ponha isso no seu coração, ponha isso na sua vida. Lagartas andam com culpa o tempo todo. Por mais que ela ouça o Evangelho, ela sempre tem culpa. Ela sempre tem a culpa. Quando Deus parou para Paulo e falou assim: Paulo, você não vale nada. Paulo, você matou os meus filhos. Paulo, foi isso que Deus falou com Paulo? Deu uma sarrafada nele? Não. Não jogou culpa nenhuma em Paulo. Disse assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sabe o que Deus estava fazendo ali? Estava curando ele das culpas. Essa noite Deus quer curar você de todas as culpas. Acredite no que eu estou pregando aqui esta noite. Eu vim aqui hoje pregar essa palavra para que você voe. Deus está curando você de todas as suas culpas. Para você receber o Evangelho, você tem que partir da cruz. Não dá para partir de Moisés, Josué, não. Da onde eu saio, pastor? Da onde eu vou? Saia da cruz. Na cruz, Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Na cruz, Jesus morreu para que você tivesse, aleluia, vontades, para que você sonhasse em coisas, não vivesse uma vida de desejos, mas que você tivesse vontades. Na cruz, Jesus morreu para que você experimente o gosto do néctar. Oh glória! Muitos aqui estão tão amargos na sua alma, tão doentes na alma, olhando para o passado. Oh glória! Dizendo: não vai mudar, não mudou nada há tantos anos. Aleluia! Você vai voar, você vai voar, não vai voar feio, não. Aonde você pousar, vão dizer: Deus está neste lugar.
sua vida. Olhe para onde você está rastejando agora, mas não olhe com culpa. Ninguém está te acusando aqui hoje. Este culto começou na cruz. Não é possível alguém acusar você aqui hoje. Agora se imagine subindo para um lugar que vai ficar só você. Só você. É um lugar desconfortável. Você precisa acreditar que as coisas vão mudar. Você precisa ter fé. Pastor, o que é fé? Fé é crer no que não é visível. Fé é crer que existe o que não se vê. Suba aos lugares mais altos agora. Agora pare tudo e fique aí. Fique aí nesse casulo. Deus cuida de você. Ninguém vai derrubar esse fiozinho tão fino que segura. Deus sabe o quão frágil você é. Deus sabe que você é frágil. Ai, meu Deus. Esse medo da vida, ele acaba agora em nome de Jesus. Pastor, minha vida está por um fio. É assim mesmo. Minha vida está por um fio, pastor. Aleluia. Deus está te blindando. Deus está formando uma nova natureza em você. Deus está formando uma nova natureza em você. Você vai abraçar pessoas e elas não vão sair feridas desse abraço. Você vai começar a conviver com pessoas e elas não vão sair feridas. Não vão sair feridas. Porque a metamorfose do Senhor está acontecendo aí agora. Eu libero sua alma agora. Eu libero o seu passado. Não precisa ficar lembrando do tempo que você rastejou, do tempo em que você foi um consumista, do tempo em que você machucou as pessoas que estavam ao seu lado. Pare com isso em nome de Jesus agora. Pare com isso. Você está por um fio agora. E o casulo vai se abrir na sua vida. O casulo vai se